aliviar as energias deletérias do ambiente, procurando, em uníssono, vibrar em favor dos trabalhos que acontecem nessa noite. Vamos todos assumir a responsabilidade que nos compete para a manutenção de uma energia de alta frequência que nos favoreça o despertar das potências, o descobrimento de quem nós somos, a possibilidade de captarmos intuições a respeito do nosso destino, desenvolvendo honestidade com a nossa verdade íntima, no exercício de aprender a amar e se nutrir do amor que se irradia. Vamos todos ajustar os nossos egos para que eles fiquem em seus devidos lugares, funcionando como instrumentos da essência, a fim de materializarmos uma noite de bênçãos. Vamos nos unir nesse formato, aprendendo a ser feliz em novas bases, ressignificando os conceitos de sexualidade. Vamos todos juntos co-criar uma atmosfera de luz para que os magnetismos superiores desçam até nós, nutrindo-nos em todos os níveis, vitalizando os nossos corpos, acordando potenciais vibratórios mais altos de todos os átomos que nos constituem. Vamos todos juntos encher os pulmões, assumindo o nosso aqui e nosso agora, e vamos voltar ao centro de nós mesmos, no meio da cabeça, esvaziando os pulmões, e em unidade com a glândula pineal, nós vamos escolher mudar a nossa frequência. E vamos encher os pulmões, criando por visualização uma bolha de luz a nos proteger. Vamos juntos voltar ao centro, preparando este ambiente em unidade com o Pai que vem em secreto, e vamos irradiar luz enchendo os pulmões, assumindo a parte que nos compete. Vamos voltar ao centro, esvaziando os pulmões e aprendendo a retornar ao lugar de segurança máxima. E vamos vibrar amor, e vamos encher os pulmões, nos comportando como canais a favorecerem a assistência aos sofredores. E vamos voltar ao centro, assumindo as nossas questões pessoais, acolhendo a nossa humanidade. E vamos todos juntos vibrar a força da cura, irradiando, enchendo os pulmões. E com os pulmões cheios, nós vibramos saúde, preparando o ambiente para a descida de um conteúdo que favoreça o bem comum. E vamos voltar ao centro, todos juntos vibrando na fé de afinidade. E vamos irradiar luz,
gerando organização em nossa multidimensionalidade. Vamos voltar ao centro. E vamos fazer nossos pedidos pessoais, a fim de nos reajustarmos ao que somos em essência. E vamos encher os pulmões, favorecendo as energias integradoras que geram iluminação do aqui e do agora. E vamos voltar ao centro. E vamos juntos vibrar com paixão, porque podemos ser juntos canais de assistência. E vamos por um instante nos esquecer e irradiar luz em favor de todos aqueles que, direto ou indiretamente, estão vinculados a nós, necessitados de amparo. Vamos voltar ao centro e vamos criar um respeito profundo a este momento. E vamos vibrar empatia pelo diferente. E vamos irradiar, gerando um clima de respeito às diferenças. E vamos voltar ao centro. Todos juntos, buscando a experiência de Deus imanente, se você acredita em Deus, ou a experiência de alta frequência, se você se considera um ateu, e vamos irradiar, interconectando os raios da nossa atmosfera pessoal, gerando uma personalidade coletiva que, como vaso sagrado, recebe o maná mais alto da natureza. E vamos voltar ao centro. E nesse instante, vamos louvar o poder do silêncio, nos entregando à atmosfera que nós preparamos para que o estudo aconteça. Irradiem. E fiquem com os pulmões cheios, o máximo de tempo que vocês derem conta. E depois se entreguem ao estado meditativo, numa respiração espontânea, instintiva e natural. Nós vamos começar nosso estudo conscientes de que tudo que for trabalhado aqui será resultante do aglomerado das nossas energias físicas, dos nossos universos emocionais, da força dos nossos pensamentos e da energia da nossa espiritualidade. Diante disso, enquanto um corpo único, o mesmo ser que fala é o ser que ouve. E em unidade profunda, nós todos juntos colaboramos para que as forças gratuitas de Deus possam nesse instante nos agraciar, nos fortalecendo em todos os níveis, dentro das histórias pessoais que nos caracterizam, gerando conforto nas lágrimas que estão queimando nossos rostos, gerando alívio naquelas angústias que nos constrangem o peito, trazendo consolo para as nossas desesperações psicológicas. Nós vamos juntos, então, procurar entrar numa sintonia mais alta, permitindo que a força do Espírito Santo desça sobre nós.
a fim de que juntos nós possamos nos lembrar que somos dignos e merecedores de todo o respeito e de todo o amor da natureza. As belezas do universo só esperam por você confiar no seu caminho para com ele aprender. Tudo em suas mãos, o céu, o sol e o chão. Você já sabe disso, mas às vezes diz que não. Todos querem ser felizes, todos querem pertencer. Mas muitos ainda insistem nesse vício de sofrer. O tempo acabou. Sofrer já é em vão. E todos só esperam a sua decisão. Então, vem cá, se unir com o Pai no alto, no ato, no lar. Ser feliz e contente, sem se conter, sem se contrair, se quiser mentir. Ser feliz e contente para crescer é a semente. Ser feliz não quer dizer se esquecer da escuridão. É um tipo de certeza de que nada está em vão. Tudo em seu lugar, dançando em comunhão, no rumo inevitável da eterna evolução. Mas quanto antes descobrir o seu poder de escolher, mais vai facilitar que aconteça o florescer dos potenciais do seu coração. Esse é o seu direito, esse é o seu dom, esse é o seu dever, essa é a sua missão. Boa noite. Vamos então agora, com o ambiente devidamente preparado, dar sequência a temas trabalhados na semana passada aqui com a doutora Gislaine de Assunção. E nós vamos trabalhar o tema... da consciência multidimensional. Esse tema pode ser estudado a partir de várias lentes. Nós vamos nos ocupar aqui com a lente da psicologia transpessoal, que está muito vinculada à nossa área de trabalho. O tema da consciência multidimensional, neste momento, será estudado por brasileiros, correto? Falantes da língua portuguesa, e este é um aspecto que de modo algum pode ser desconsiderado na hora da construção do conhecimento. Porque nós não vamos estar falando para orientais que exigiriam de nós outros elementos de análise. Nós vamos estar conversando a partir de um ponto de vista ocidentalizado. E quando nós estudamos a nossa história, nós vamos perceber que as Américas foram altamente influenciadas pela força do cristianismo. Mesmo que seja um cristianismo torto, que não esteja honrando as suas energias primordiais, toda a construção cultural, social, que envolve o desenvolvimento das nossas personalidades, estão marcados de cristianismo. Diante disso, mesmo que nós estejamos conversando aqui com não cristãos, é impossível falar de desenvolvimento da consciência humana no Ocidente sem tocar em aspectos vinculados à imagem de Jesus Cristo. Há aqueles que se afinizam com a doutrina cristã encontrarão afinidade nos primeiros textos da reflexão inicial. Aqueles corações que aqui se encontram, que não se consideram cristãos, terão aqui textos
que poderão colaborar em termos de conteúdos metafóricos e simbólicos para a compreensão de toda a construção valorativa da personalidade ligada aos adjetivos certo, errado, pode, não pode, bonito, feio, sagrado, profano. Então nós vamos começar essa reflexão considerando o piso evolucional das nossas consciências. Somos ocidentalizados e nascemos em uma cultura fortemente marcada de cristianismo. Todos os adjetivos que nós construímos em nossos sistemas de crença, de maneira direta ou indireta, estará ligado às bases cristãs. Diante disso, nós vamos começar o nosso momento de reflexão usando um texto que está presente no Evangelho de Lucas. No capítulo 10, dos versículos 25 a 28. E o texto diz: E eis que se levantou certo doutor da lei e, para o experimentar, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isto e viverás. Faze isto e viverás. Como o nosso tema é consciência multidimensional, e nós vamos honrar a base de construção do nosso desenvolvimento de individualidade, nós vamos perceber que, em busca daquilo que é imperecível, um doutor da lei chegou a Jesus para perguntar o que é necessário fazer para se alcançar o imperecível, o que é para sempre, o que não perece, o que não se destrói. E nós vamos observar que Jesus, que é a figura de referência aqui, simbolizando o centro máximo do desenvolvimento da consciência humana dentro deste texto, que ele em momento nenhum vai ferir o piso de percepção da consciência do próprio doutor da lei. Então, ele pergunta para o doutor: o que está escrito na lei? Como é que você lê a lei? Como é que você percebe a lei? Revelando um profundo respeito ao nível consciencial de quem pergunta. Quando a gente observa a resposta do doutor da lei, nós vamos observar que ele vai falar: amarás ao Senhor teu Deus. Ele não vai usar a expressão tão comum dentro do cristianismo de nosso Deus. Ele vai usar o pronome possessivo de segunda pessoa do singular, teu Deus. Então, vai amar ao Senhor teu Deus com algumas instâncias do ser humano: coração, alma, forças, entendimento. Já revelando aí uma possibilidade de o ser humano ser composto de dimensões. Ele não falou amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, como está presente em outros evangelhos. No Evangelho de Lucas, há uma divisão energética da maneira de amar o Senhor teu Deus. E a partir do momento de uma experiência energeticamente multidimensional, é que haverá como efeito o I, que é a partícula aditiva, amarás o teu próximo
como a ti mesmo. E aí Jesus diz, muito bem, já que você percebe dessa forma, aplique na sua vida. Faça isso. Se você der conta de fazer, você vai entender o que é vida. Vida eterna. Ok? Até aqui está dando para acompanhar o raciocínio? Só que quando nós pensamos em transpessoalidade, numa reflexão que está para além da pessoa, para além dos nossos umbigos, nós começamos a refletir. Nós vamos ter então o coração simbolizando uma instância emocional da consciência. Então eu preciso amar o Senhor meu Deus com a emoção. Eu vou amar o Senhor meu Deus com a minha alma, que dentro de uma perspectiva teológica ainda está marcada de matéria. Então a alma está vinculada àquela consciência espiritual na matéria. Então, por incrível que pareça, nós vamos trabalhar aqui dentro da transpessoalidade, alma, como forças materiais da consciência. Todas as tuas forças, simbolizando todas as potências espirituais da consciência, dons, tendências, aptidões. E todo o teu entendimento, simbolizando a dimensão mental da consciência humana. Então, para eu aprender a alcançar estados vibracionais duradouros que não morrem, eu preciso dar conta de me relacionar com aquilo que eu consigo perceber ser Deus, com as minhas emoções, com o meu corpo físico, com o meu pensamento, com as minhas habilidades intelectivas e com as minhas forças espirituais. Para então dar conta de vivenciar, amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas aí a gente começa a perguntar, ok, significa que eu preciso canalizar a minha energia, direcionar as minhas pulsões para algum lugar. Mas onde vibra esse Senhor teu Deus presente no texto? Será que ele está fora de mim? Dentro de mim? Fora e dentro de mim? Onde vibrará o Senhor teu Deus dentro da perspectiva de multidimensionalidade da consciência humana? E aí nós vamos observar que essa pergunta vai ser respondida num outro texto, presente no Evangelho de Mateus. E aqui, essa orientação cristã, faça isso que você percebe e você chegará a experiências de vida eterna, está marcada de poder da experiência transpessoal. Porque não existe possibilidade de sublimação do nosso magnetismo, não existe evolução perceptual sem experiência, sem vivência. O que nos traz autoridade moral dentro dos assuntos do desenvolvimento da consciência é a capacidade de vivenciar o que se acredita. Mesmo que a saturação dessa experiência te alargue horizontes para novos paradigmas de sentido de vida. Deu para acompanhar? Tá dando para acompanhar? Então vamos lá. Então ficou para nós a pergunta: para onde eu vou direcionar as minhas pulsões físicas, emocionais, mentais e espirituais? Onde estará dentro da minha consciência esse Senhor teu Deus? Porque este pronome já revela, você com o teu Deus, eu com o meu Deus. E todos juntos, quando estivermos em experiência com o Deus que percebemos, independente de credo religioso, quando todos nós estivermos em unidade com esse Deus que damos conta de enxergar, ou de estar em unidade com aquele Deus que está para além da nossa visão, mas que no nível da sensorialidade eu capto, nós vibraremos nosso Pai, nosso Deus. Ok? Então vamos lá. O Evangelho de Mateus
vem nos dar possibilidade de compreender um pouquinho mais sobre esse Senhor teu Deus e para onde nós vamos canalizar a nossa energia. E o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 5 e 6, antes de apresentar a oração universal do Pai Nosso, apresenta o seguinte texto: E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Em algumas traduções do grego, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê em secreto. E o teu Pai, que está em secreto, te recompensará publicamente, no nível da visibilidade, no nível material da existência. Então, quando a gente pensa nos grifos desse texto, que é uma fala de Jesus, tá? É uma fala, o evangelista narra que é Jesus dizendo isso, nós vamos observar que ele fala que é necessário entrar no quarto. E se é entrar, nós temos a noção de que é dentro. Uma experiência de Deus imanente. E quando a gente pensa nisso, não bastou entrar no quarto, é preciso fechar a porta, simbolizando que depois de entrar, necessário é se contrair ainda mais e se recolher, ok? E aí você vai entrar em contato com o teu Pai que está no secreto, que está no nível da não visibilidade, que está na ordem da sutileza do seu psiquismo, que está no nível da abstração da consciência humana, que vai vibrar nos paradigmas do silêncio orante em comunhão com essa energia divina que nós nomearemos de Pai, dentro do cristianismo. Ótimo. Só que aí, Jesus completa o raciocínio. Depois que isso acontecer, esse Pai que está em secreto atua. Isso significa, então, que existe um Deus vivo, dinâmico, ininterrupto, eterno, dentro de cada um de nós a trabalhar. E quando nós damos conta de entrar nesse segredo da nossa espiritualidade profunda, nós conseguiremos experimentar espiritualmente, mentalmente, emocionalmente e fisicamente profundas recompensas, profundos benefícios, profundas curas, integrações, ok? E aí nós vamos então continuar o raciocínio prestando atenção de que nós estamos falando sobre multidimensionalidade da consciência, ou seja, então eu, consciência, com 4 níveis básicos, segundo o texto de Lucas, físico, emocional, mental e espiritual, preciso canalizar minhas pulsões em amor ao Senhor meu Deus. Mas onde está esse Senhor meu Deus? Dentro da possibilidade da expansão da consciência. Neste contexto, experiência de Deus imanente, para quem acredita em Deus. Para quem não acredita em Deus, nós vamos chamar de centro norteador da consciência. Os nomes pouco nos importam. A vivência é que gera transformação. Então, continuando o raciocínio, nós vamos pegar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 a 18. Paulo diz: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós
nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Então, ótimo. A partir do piso cultural, linguístico, cognitivo de nós brasileiros, que construímos a nossa personalidade a partir desses paradigmas cristãos, nós vamos ter uma noção básica de consciência multidimensional advinda das Escrituras Sagradas do Novo Testamento. Então, nós vamos perceber que consciência multidimensional, segundo os textos analisados, é conduzida por Deus Pai como centro norteador. A consciência multidimensional é estruturada pela ideia dentro-fora, por uma noção cognitiva que todos nós experimentamos, de dentro e fora, e que é revelada como níveis energéticos do ser humano, físico, emocional, mental e espiritual. A partir disso, então, nós vamos entender que essa consciência multidimensional, ela é teorizada dessa forma, mas ela precisa ser vivida. Porque faze isto e viverás. Então, nós precisamos experimentar em nós uma aplicabilidade da lei que nós estamos percebendo. E essa consciência multidimensional vai ser vivenciada pela noção de contração e expansão. E aí nós vamos ter a ferramenta da respiração como um presente inato desse centro norteador divino, que, ao nos permitir expandir e contrair pulmão, nos dá a possibilidade de experimentarmos novos estados de consciência. Tá bom? Até aqui tá dando para acompanhar o raciocínio? Então vamos lá. Nós vamos então analisar a consciência multidimensional pelo paradigma da psicologia transpessoal. Já então nos familiarizamos com a noção de consciência que serviu de base para a estruturação das nossas personalidades enquanto sujeitos ocidentais influenciados pelo cristianismo. Mas a partir do momento que nós individuamos, nós podemos ser criativos e percorrer novos caminhos. É aí que entra a transpessoalidade, que se ocupa com o estudo do sagrado e celebra a pesquisa minuciosa, não só no nível intelectivo, mas também no nível sentimental e vivencial de todas as possibilidades de se experimentar Deus e dentro dos paradigmas orientais, deidades, tá? Então, nós vamos estudar, a partir da psicologia transpessoal, a consciência multidimensional. O Ken Wilber é um dos maiores autores vinculados à nossa área. Ele é considerado o pai da psicologia transpessoal. E olha o que ele diz sobre isso. A consciência é pluridimensional, ou aparentemente composta de muitos níveis. Cada escola importante de psicologia, psicoterapia e religião se dirige a um nível diferente. Essas diversas escolas, portanto, não são contraditórias, mas complementares, sendo cada abordagem mais ou menos correta e válida quando se dirige ao próprio nível. Então, nós vamos observar que no nível de indivíduo, nós temos uma consciência multidimensional. Mas quando pensamos em consciência coletiva, nós vamos perceber que a consciência coletiva também é estruturada de vários níveis perceptuais. Nós vamos ter, então, os estudos da psicologia se dirigindo a um nível dessa consciência coletiva. A psicoterapia se dirigindo a um nível dessa consciência coletiva. E as religiões se dirigindo a outros níveis dessa consciência coletiva. Então, nós vamos observar, a partir de um paradigma einsteiniano, que tudo vai depender do ponto de vista. Tudo vai depender do ponto de vista em que estamos analisando o fenômeno.
E o Ken Wilber é muito feliz dizendo que é importante, então, termos a noção de que esses níveis não são contraditórios, e sim complementares, sendo cada abordagem mais ou menos correta e válida, se ela estiver dirigida para o seu nível específico. Portanto, nós não estamos aqui para criar uma verdade absoluta sobre consciência multidimensional. Nós estamos aqui para refletir sobre uma dentre N leituras possíveis sobre consciência multidimensional, respeitando profundamente aqueles que não compactuam conosco e celebrando dentro de um paradigma holístico as diferenças, porque nós podemos aprender com o outro. Quando a gente pensa nisso, então, nós precisamos ter a humildade de nos contextualizarmos no ponto de vista que a gente estagia, porque nós vamos falar sobre um conteúdo e construir conhecimento sobre ele, que lá na frente já será completamente diferente para nós mesmos que o cultivamos agora. Então, se a gente não reconhecer a complexidade do tema consciência, a gente vai correr o risco de arrotar uma pseudo-sabedoria sobre o tema, se colocando em absolutizações de pontos de vista sobre o tema da consciência, que aquelas hiperconsciências mais sensíveis vão nos olhar com profunda compaixão. Nós precisamos, então, ter a humildade de reconhecer a complexidade desse tema. Mas também precisamos entender que, se nós não voltarmos às origens conceituais do tema da consciência, a gente também vai correr o risco de ficar no senso comum em relação ao tema. Característica que não é muito compatível para um buscador de si mesmo. Se ajustar à normalidade do senso comum e ser igual a todo mundo e pensar igual a todo mundo sobre o tema da consciência não é uma característica coerente de uma pessoa que está em profunda busca de si mesma. Então nós vamos reconhecer que o tema é complexo para não cairmos em pseudo-sabedoria sobre o tema, mas vamos reconhecer a necessidade de nos voltarmos às bases clássicas para que tenhamos uma orientação segura sobre o tema da consciência, a fim de não vibrar no senso comum e criar uma equação pessoal, particular e intransferível do que é consciência para mim hoje, que não necessariamente será consciência para mim amanhã. E eu preciso também entender os paradigmas de vanguarda, porque se a gente não olhar também para tudo que desponta como possibilidades vanguardistas de aprendermos sobre a consciência, a gente corre o risco de não acompanhar a evolução perceptual do tema. E aí, nós vamos achar, dentro da absolutização do nosso ponto de vista, que estamos criando um movimento, quando, na verdade, por um conservadorismo que não se abriu à possibilidade de alargar horizontes, funciona como inércia da evolução perceptual do coletivo. Então nós vamos reconhecer a complexidade, reconhecer a necessidade de voltar à origem e reconhecer a importância também de olhar para frente. Diante disso, nós, como seres multidimensionais, aprenderemos a transitar. E é o trânsito perceptual que vai gerar em nós amolecimento de alguns sistemas de crença que precisam ser alargados para que conseguimos respirar em atmosferas mais felizes, em atmosferas em que nós podemos ser nós mesmos com um senso de dignidade, de merecimento, sem ficarmos encrostados em sentimentos de inferioridade e de culpa, porque não damos conta de ser como todo mundo. Então, esse é um ponto muito importante para a gente estudar os conceitos de consciência. Nós vamos, então, honrando o paradigma que nos norteia a construção da personalidade, que os nossos pensamentos
e a nossa linguagem foram estruturados a partir de bases cristãs, nós vamos entender a questão etimológica de consciência, as origens conceituais dessa palavra, e nós vamos perceber que o Novo Testamento está inserido dentro de um compêndio de livros chamado Bíblia, que é composto também do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, e o Antigo Testamento é a base da construção do pensamento do Novo Testamento. Acontece que no Antigo Testamento não existe a palavra consciência. A palavra consciência não está vinculada à perspectiva judaica. Os judeus, eles pensavam sempre enquanto grupo. Se o meu grupo está dando conta de manter a aliança com Deus, com Yahvé, eu estou dando conta. Se o meu grupo não está dando conta de manter a aliança com Yahvé, então eu não estou dando conta. Então nós vamos perceber que a cosmovisão judaica assume uma perspectiva comunal em vez de individual. Era vivido em termos de consciência coletiva. Ok? Então não existe palavra no Antigo Testamento que descreva a noção ocidental que nós temos de consciência. E aí, no grego, já no Novo Testamento, que foi escrito em grego, nós vamos ter a palavrinha syneidesis, no grego, que é transliterada aqui, resineidesis, que aí sim terá uma noção de consciência individual. E aí nós vamos ter a noção de senso moral, noção moral firme, impressão moral interna das ações, faculdade interna de julgamento moral, estrutura moral e espiritual interna. E aí nós vamos observar que no Novo Testamento, o maior teólogo da consciência, se assim a gente pode dizer, é Paulo. Paulo é a pessoa que mais usou o termo syneidesis em todos os livros do Novo Testamento, tá bom? Então, aqui nós já temos a noção de um desenvolvimento interno, pessoal, particular, intransferível, que vai trazer em mim a habilidade de discernir o que é essencial e o que é periférico para mim, o que faz sentido para mim e o que não faz sentido para mim. E aí nós vamos ver a evolução desse texto sagrado, que foi traduzido para o latim e depois para as diversas línguas, inclusive para a nossa, português, a palavra conscientia, em latim, consciência, que vai estar atrelada ao sentido grego. E aí nós vamos ter a noção de consciência, de estar ciente, que sabe bem o que se deve fazer, sentimento que acompanha o conhecimento, senso íntimo. Posso continuar? Tá dando para acompanhar o raciocínio? Quem tiver com dificuldade, depois procura a gente. Ótimo. E aí, como nós estamos falando de consciência multidimensional, nós precisamos entender o que é dimensão. E aí nós vamos perceber que esse termo dimensão é utilizado por diversas áreas científicas, assumindo particularidades de sentido em cada área. Mas como nós estamos trabalhando na linguística cognitiva, que é uma ciência que estuda os processos de construção de linguagem e os processos de estruturação do pensamento humano, nós vamos observar que a semântica da palavra dimensão estará relacionada a parâmetro de medida. Então, nós vamos ter multiparâmetros de medida para estudar a consciência multidimensional. Então, a etimologia da palavra dimensão, dimension, está vinculada a medida, número mínimo de coordenadas necessárias para a determinação unívoca de um ponto no espaço. Isso vai ser importante para nós, porque nós vamos perceber que enxertaremos hoje a noção de espiritualidade corpórea, e essa noção de a espiritualidade também ser vibrada no nosso corpo vai trazer em nós noções de pontos específicos em nossa consciência que estão estruturadas no nosso corpo humano e que trarão para nós parâmetros de medida
possibilidades de analisarmos níveis de nós mesmos para que nós construamos sentido existencial, para que nós construamos sentido de vida. Ótimo. Então, o que seria multidimensional? Muitas dimensões, determinadas por coordenadas que serão definidas, no nosso caso em questão, a partir das noções de comprimento de onda, amplitude de onda, frequência e meio de propagação, que serão noções advindas dos estudos vinculados ao eletromagnetismo da física moderna. Né, professora? A professora chegou aqui. Ótimo. Então, nós precisamos entender que existem muitos paradigmas e muitas correntes que estudam a consciência humana. Nós não vamos gastar o nosso tempo aqui estudando cada uma delas, mas existe um ponto consensual entre todas as correntes. Mesmo as correntes mais materialistas e as correntes que são mais fenomenalistas, elas compactuam com o mesmo consenso. Não há univocidade do conceito de consciência. O que existe é um consenso de que a consciência é um estado, a consciência é um processo, a consciência é uma entidade. E essa consciência vai se manifestar de maneira heterogênea. Ou seja, se nós temos 100 pessoas no salão, nós teremos 100 fenômenos conscienciais. Ninguém igual a ninguém. Fenômeno que se manifesta de maneira heterogênea. Ótimo. E aí nós vamos ter 3 sentidos gerais de consciência em que nós precisamos nos mergulhar para conseguir analisar com mais elementos a nós mesmos dentro do paradigma da consciência multidimensional, que é um sentido epistemológico que está vinculado, episteme no latim, no grego está vinculado à noção de conhecimento. E aí nós vamos ter o sujeito que conhece, no nível epistemológico, no nível psicológico, a percepção que o eu tem de si mesmo, e no nível metafísico, o eu puro e simples. Aquela instância superior que experimenta o nível psicológico e epistemológico. E aí nós vamos ter níveis de reflexão sobre a consciência, antes de entrarmos no paradigma da multidimensionalidade. É importante entender que a psicologia transpessoal, ela não está vinculada a esoterismos, como muitos perseguidores tendem a resumir, né? A psicologia transpessoal, ela possui níveis filosóficos, níveis científicos, que facilitarão perguntas ligadas ao religare, aos fenômenos da religião. Então, no nível filosófico, todos nós precisamos nos perguntar, quando estamos investigando a nossa própria multidimensionalidade consciencial: o que é a consciência para mim? Quem tem consciência? No meu ponto de vista, quando a consciência se manifesta? Onde ela se manifesta? Para que consciência? Para que existe consciência? Para quem a consciência existe? Quem sou eu nesse universo? De onde eu vim nesse contexto? E para onde eu estou indo? Desenvolver um nível filosófico na busca de contato com a nossa multidimensionalidade é construir perguntas que, pelo autoconhecimento, gerarão respostas. Respostas criativas, respostas individuais, respostas intransferíveis, respostas pessoais, que gerarão possibilidades, dentro das leis de sintonia, de criar correntes de pensamento. Ótimo. Como referência, nós vamos ter os filósofos ocidentais, os estudos vinculados a Sócrates, Platão, Aristóteles, que já lá na Grécia Antiga vai nos trazer a noção do conhece-te a ti mesmo, como o meio mais prático e eficaz de nós vencermos nossas más inclinações. Autoconhecimento para autotranscendência.
Ótimo. No nível científico, nós vamos ter todas as tentativas de se dar respostas às perguntas filosóficas. Se nós nos lançamos a experiências para tentar nos dar respostas, no nível da impessoalidade, nós somos mini-cientistas, porque nós estamos tentando construir possibilidade de responder nossas questões filosóficas. Porém, dentro das correntes humanas já existentes, nós vamos ter os estudos da neurobiologia, da psicologia e da ciência cognitiva, dando-nos estudos já bem estruturados para ganharmos mais informações, para refinarmos o nosso olhar sobre nós mesmos, sobre aqueles que nos rodeiam e sobre o outro com letra maiúscula, que cada um de nós nomeará do jeito mais coerente à própria multidimensionalidade. Ótimo. E aí nós vamos ter aqui na neurobiologia os estudos do Freud, que vem trazer todas as noções do id, do superego, do ego, como princípio do prazer no id, princípio de realidade no ego e princípio do medo no superego. Também vamos ter na psicologia os desenvolvimentos do estudo do Jung, com inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, com as noções de sombra, de persona, de ânimos, de ânima, que vale a pena vocês, no percurso individual de cada um, tentar passar as vistas para ver se gera sintonia, para ganhar mais informações no processo de autoconhecimento. Nas ciências cognitivas, nós vamos ter o Antônio Damasio, por exemplo, trazendo muitas informações sobre a multidimensionalidade da consciência e sobre a co-construção de sentido que o ser humano tem, a capacidade de respostas criativas a todos os eventos que ele vivencia. E aí nós temos aí uma série de estudiosos, que não precisa citar o nome, que nas nossas pesquisas individuais a gente pode pesquisar. E aí, no nível religioso, nós vamos ter um relacionamento com esse centro norteador da consciência, que já foi trabalhado lá no Novo Testamento, que nós trabalhamos no início da nossa palestra, que seria a experiência de Deus imanente para quem o concebe. Mas um ateu também pode experimentar o seu centro norteador. E a partir desse momento, ele vai acelerar os processos de autocorreção das suas perguntas filosóficas. E ele vai reconstruir possibilidades de encontrar respostas. E isso é que gera, dentro de um paradigma de evolução do pensamento religioso na Terra, a formação da espiritualidade humana. Que, segundo a medicina hipocrática, é sinônimo, espiritualidade é sinônimo de sentido de vida. Isso significa que um ateu tem espiritualidade, porque ele constrói um sentido de vida quando se analisa fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Então nós vamos perceber que temos, para estudar a nós mesmos, uma série de conteúdos que podem acelerar a nossa autoinvestigação, que podem favorecer a nossa autoconfrontação e que podem nos auxiliar ao reconhecimento do multidimensional em nós. Ótimo. Agora nós vamos entrar no assunto da consciência multidimensional relacionada aos conteúdos vinculados ao eletromagnetismo. Nós estudamos, segundo o Novo Testamento, que a consciência humana, ela é conduzida por Deus Pai como centro norteador da consciência, ela é estruturada em níveis energéticos. Qual que é o outro? Tem mais uma. Ela se constitui a partir da noção dentro-fora e ela é vivenciada pelas experiências de contração e expansão, que vai ter a respiração como ferramenta inata. Isso a gente viu no Novo Testamento. Agora nós vamos casar aquele conteúdo, que é a base da construção das personalidades ocidentais, com um conteúdo
científico da física moderna, e aí nós vamos observar que a consciência ela vai ser enxergada num paradigma eletromagnético como um centro que se irradia para diversos lados, e essa irradiação acontece de dentro para fora e vai se manifestar em níveis espirituais, mentais, emocionais e físicos. E esse é um fenômeno resultante da dinamização de um espectro individual de poder. O que é isso? Nós vamos estudar mais para frente. Nós vamos perceber, então, um mapeamento do corpo humano nas 4 dimensões básicas, já trazidas lá no Evangelho de Lucas, e que serão confirmadas dentro de uma medicina vibracional, que nós vamos ter a noção de dentro para fora, que ela é universal em todos nós. Cognitivamente, nas nossas expressões linguísticas, nós sempre reconhecemos os nossos corpos físicos como um recipiente. Então, eu recebi a energia do outro, eu captei a sua mensagem, eu acolhi o que me foi dito, nós recepcionamos essas informações nos corpos como se fossem recipientes. Então, nós vamos ter uma noção de dentro e fora. E aí, um modelo que nós temos aqui é a dimensão espiritual funcionando no centro norteador da consciência ligado à glândula pineal. E essa energia, ela vibra em altíssima frequência, com ondas muito curtinhas. Então, ela vibra em altíssima frequência, com ondas muito curtas, com altíssimo poder de penetração no tempo e no espaço. E nós vamos observar que, como não estamos situados no vácuo, essa energia ela não vai propagar-se na velocidade da luz. Como nós estamos inseridos num contexto material em que nós estamos mergulhados num eflúvio magnético e nós estamos interconectados por laços sutis, linhas sutis do nível físico, emocional, mental e espiritual, nós vamos observar que à medida que essa onda se irradia, ela vai perdendo força, porque sofre influência do meio onde ela se propaga, e nós vamos observar uma diminuição da frequência e um alongamento da onda, gerando o nível material da consciência humana. Então, nós vamos ter dimensão espiritual, dimensão mental, dimensão emocional e dimensão física, tentando colocar em imagens um conteúdo que ainda não nos fere o sentido de todos, apesar de que muitas pessoas que são hipersensíveis acabam tendo visões, né, do campo eletromagnético da consciência humana. E quando a gente pensa nisso aqui, então, nós vamos observar que este é um modelo ideal, apenas representativo, porque esse campo ele é vivo, ele é dinâmico e ele é ininterrupto, porque se é um fenômeno que ao mesmo tempo que é individual, ele é universal, ele se manifesta a todo momento, gerando um verdadeiro jogo de fluxo e refluxo energético, onde eu influencio e sou influenciada, influencio e sou influenciada a todo instante, a todo instante. E aí nós vamos perceber que nós teremos termômetros em relação a essa energia e nós vamos falar mais à frente. Então nós vamos perceber que a dimensão espiritual, com ondas muito curtas e com frequência altíssima, não está se limitando a crenças religiosas de forma alguma dentro do paradigma eletromagnético, mas ela vai se vincular aos dons, às tendências, às aptidões e às vocações do ser humano, que, se ativadas, determinarão um sentido de vida para a consciência. Se não forem ativadas e ficarem no nível da latência, da inconsciência humana, construirão outro sentido de vida. A dimensão mental vai se relacionar, vai se comportar ainda em alta frequência, com altíssimo poder vibratório, ondas ainda bastante curtas, e ela vai estar relacionada ao poder da vontade humana, às capacidades intuitivas do ser humano, às habilidades intelectivas que nós temos.
E aí, essa energia tem alto poder influenciador na nossa autopercepção, na percepção que temos de tudo que nos rodeia e na percepção que temos daquilo que chamamos de sagrado. E aí nós vamos ter a dimensão emocional, onde vibrará de frequência mais baixa, com ondas um pouco mais longas, comportando-se mais materialmente do que as dimensões espirituais e mentais. E nós vamos observar que nesse nível energético vibrarão os sentimentos, as emoções e os instintos, e essa instância energética vai se destacar como regulador básico da sexualidade humana. Sexualidade aqui não está restrita a sexo, a orgasmo, mas se vincula à noção de prazer de existir, tá? E aí nós vamos ter a dimensão física, que vibrará em ondas mais longas, com uma frequência muito baixa, e nós vamos perceber que a dimensão física da consciência vai se ligar ao corpo, tendo 5 sentidos como ferramenta, estará ligada à rotina material da individualidade, e o corpo vai funcionar como um instrumento sensório do fenômeno universal de fluxo e refluxo. Isso significa que no aqui e no agora, eu posso até estar sentindo vibrações de altíssima qualidade espiritual, mas eu só conseguirei descrevê-la porque eu tenho um corpo que recepciona o impacto desses raios, que vão gerar em mim impressões físicas, que gerarão despertamentos emocionais, que construirão determinados tipos de pensamento e que me sintonizarão com um sentido de vida. Tá dando para acompanhar? Tá fazendo sentido? Tá, então vamos lá. Então, quando a gente pensa nisso, nós vamos observar que a consciência humana, ela possui níveis energéticos, vibratórios, de modo que a consciência ela não é localizável no cérebro. Ela não é localizável cérebro e corpo. Ela interage com o nível cerebral e corporal, mas ela transcende esses níveis no nível eletromagnético, mas transcende o nível físico, incluindo-o. Então nós vamos observar que nós somos um mini universo a gravar informações dos nossos mínimos comportamentos, dos nossos mínimos movimentos físicos, de cada vibração emocional, do fluxo do seu pensar, daquilo que nós vibramos como sentido de vida. A nossa consciência está ali a registrar tudo, em onisciência, em onipotência, em onipresença. Nós vamos perceber então que o fenômeno da consciência é conhecida por algumas correntes espiritualistas como a entidade onde é possível registrar a lei de Deus. É onde a lei de Deus está escrita, onde a lei natural está registrada. Então, quanto mais eu dou conta de averiguar os meus potenciais conscienciais, mais chances eu tenho de alargar os meus horizontes de percepção sobre as leis naturais. Ótimo. E aí nós falamos sobre o espectro individual de poder. Nós vamos observar que o espectro visível da luz dentro da física moderna está vinculado a essa tirinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha que bonitinho. Essa mini tira aqui, ela é vista, quando nós alargamos a possibilidade de análise, em 7 níveis eletromagnéticos, que, por estar no espectro visível da luz, gera para nós matizes de cores específicas: violeta, nil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Nós vamos observar que quanto mais próximo do violeta, mais a onda é curta ou longa? Curta. E quanto mais próximo do vermelho, a onda é curta ou longa? Longa. Isso significa que quanto mais próximo do violeta, a frequência é alta ou é baixa?
Alta. E quanto mais próximo do vermelho, a frequência alta ou baixa? Baixa. Isso significa, então, que quando nós formos gerar um mapa da consciência a partir das noções do eletromagnetismo, nós podemos utilizar as cores universais do espectro visível da luz a fim de universalizar o discurso para aquelas consciências que não sabem de física, que não têm noção de onda curta, onda longa, de alta frequência, baixa frequência, mas qualquer consciência que estagia entre nós, com exceção dos cegos congênitos, sabem o que é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Eu tenho uma amiga que fez o doutorado nas ciências cognitivas, ela era nosso grupo de pesquisa, e ela fez uma pesquisa sobre os cegos congênitos. E muitos deles, mesmo sem nunca saber o que é vermelho ou violeta, conseguem também criar sentido para as cores a partir de temperatura, estado vibratório, a coisa mais linda do mundo. Então nós vamos observar que uma senhorinha que mora lá no Vale de Jequitinhonha, que está perdendo seu filho com um câncer super agressivo, no momento em que ela entende sobre a consciência multidimensional, ela não precisa pensar necessariamente que ela precisa encurtar o padrão vibratório, elevar a frequência vibratória, mudar a faixa de sintonia, porque às vezes ela não tem, dentro da sua experiência, estudo suficiente para construir esse significado, correto? Mas ela pode lembrar, dentro do mapinha da consciência multidimensional, que as frequências violetizadas são mais próximas de Deus. Que as frequências vinculadas ao anil e ao violeta geram a ela pensamento holístico, visão sistêmica, noções ecológicas, entendimento que o bem-estar dela está atrelado ao bem do todo. Deu para acompanhar o raciocínio? Então, o espectro visível da luz dentro da consciência multidimensional é muito utilizado especialmente para os céticos, para aquelas pessoas que têm dificuldade de entender no nível da vivência amorosa um conteúdo que gera expansão de percepção. Mas aqueles que já se familiarizaram até de maneira inata às buscas transpessoais, não necessariamente precisam desse conteúdo. Não necessariamente. Continuando, nós vamos então simbolizar a consciência humana como um centro que se irradia para diversos lados. É óbvio que nós estamos aqui num plano, eu não consigo gerar uma imagem que seja um asterisco, né? Para baixo, para cima, para frente, para trás, para as diagonais. Mas a perspectiva é como se fosse um centro que se irradia para todos os lados, tá? 360 graus. Ótimo. Nós vamos então ter aqui no centro norteador as instâncias espirituais e no nível periférico as dimensões físicas do ser humano, materiais. Então, um esquema facilitador para a gente compreender isso está: quanto mais no centro norteador da consciência, considerando um mapa de um núcleo que tem esferas circunscritas ao seu redor, nós vamos ter, quanto mais para o centro, mais espiritual, alta frequência, ondas curtas, e gerará naquela consciência, dentro do seu espectro individual, uma tendência ao bem, que é irradiar o melhor de si mesmo em qualquer circunstância. Quanto mais na periferia, mais material, mais baixa frequência, ondas longas e uma tendência à estagnação evolucional da consciência. E isso não é bom para a consciência. O movimento é que gera equilíbrio, segundo os raciocínios da física, né? O movimento é que gera equilíbrio. Então, não é bom, é mal para a consciência ficar estagnado, restrito perceptualmente às suas energias mais periféricas de consciência. Ótimo. Então, quando a gente pensa no nível do espectro individual de poder, considerando-nos um centro que se irradia para diversos lados, nós vamos observar aquelas 4 dimensões básicas trazidas no Novo Testamento e que são confirmadas dentro de uma medicina vibracional,
traduzidas eletromagneticamente a partir da noção do espectro visível da luz em 7 dimensões básicas. E aí nós teremos 7 parâmetros de medida, 7 dimensões para que possamos estudar a nós mesmos. Isso daqui não é uma verdade absoluta, é a construção de uma leitura que possa acelerar nossos processos evolutivos. E aí nós vamos observar que esses raios que se irradiam para todos os lados, gerando uma bolha, e aqui vale ressaltar que esse é um desenho de registro ideal, que na verdade o nosso campo ele é vivo, ele é totalmente vivo, essas dimensões, elas se intercruzam no nosso campo eletromagnético, estão ligadas às principais glândulas do nosso sistema endócrino. Então nós vamos ter aqui no violeta a pineal, a hipófise, região da garganta, tireoide, região aqui do peito, glândula timo, pâncreas, na região aqui do plexo, gônadas, vinculadas aos testículos e aos ovários, e suprarrenais, vinculadas à periferia da consciência, as adrenais. Podemos passar para frente? Ótimo. Então, nós vamos observar que nós todos vibramos uma espiritualidade corpórea. Nós não conseguimos construir sentido de espiritualidade profunda se não escutarmos os sinais que o nosso corpo nos envia. O corpo é um instrumento sensório a nos dizer do fluxo e refluxo eletromagnético que nós experimentamos nessa dimensão que nós estamos estagiando enquanto almas encarnadas. É aqui que nós vamos sentir, no nível do corpo, as atrações e repulsões, as simpatias e as antipatias. Nós vamos observar as tendências de aproximação e as tendências de afastamento. O corpo é que vai te auxiliar a construir linguagem para aquilo que você chama sentido de vida. Então nós vamos ter aqui uma representação básica do ser que irradia, com as principais glândulas simbolizando a espiritualidade corpórea, que alguns autores também chamarão de fisiologia mística. Ótimo. Quando a gente pensa nisso, então, nós vamos trabalhar com a primeira dimensão da consciência. A primeira dimensão da consciência é simbolizada pelo vermelho do espectro visível da luz, vibra em onda longa e baixa frequência. Ela está vinculada à energia da forma visível. Quando nós pensamos em primeira dimensão da consciência, nós estamos pensando nas adrenais. Nós estamos pensando numa instância baixa do nosso corpo físico. Isso significa, então, que a primeira dimensão estará ligada aos temas da vitalidade, do aterramento, da honra à sua própria ancestralidade, da sua capacidade de estar conectada com as forças da natureza. Está vinculada com a estrutura material da sua existência. Então, ter a primeira dimensão da consciência como um parâmetro de medida vai te auxiliar a perceber: eu estou irradiado, eu estou irradiada na minha mais alta potência? Como está a minha existência material? Como está a minha vitalidade? Como está a minha relação com a minha ancestralidade? Quanto estou vinculado e conectado às forças da natureza? Tá bom? E aí, para auxiliar, a gente fez algumas perguntas que funcionam como uma espécie de cartilha de autoconhecimento. Porque se nós precisamos do nível científico, antes nós precisamos do nível filosófico. Nós precisamos nos perguntar para conseguirmos buscar a resposta. E a qualidade da resposta definirá o nosso religare, a nossa construção de sagrado, a nossa relação com Deus, o nível que nós chamamos de aliança. Tá bom? Então, como eu me conecto às minhas origens? Eu estou fisicamente forte para concretizar os meus planos? Eu honro a minha ancestralidade? Eu presto atenção aos sinais da minha hereditariedade? Qual a qualidade do meu relacionamento com a natureza? Eu respeito os meus ritmos fisiológicos? Eu tenho disposição que me garanta a sobrevivência? Isso está vinculado à primeira dimensão da consciência.
Vamos pensar agora na segunda dimensão, simbolizada pelo laranja do espectro visível da luz, onda longa e baixa frequência ainda, vinculada à energia sexual, região das gônadas, testículos e ovários. Nós vamos perceber aqui na segunda dimensão energias vinculadas ao prazer de estar vivo e à força da gratidão. Basicamente, os temas ligados à sexualidade estão vinculados a sou grata, sou grato, tenho prazer em existir? Qual é o grau do meu prazer de existir? Vamos para as perguntas básicas da cartilha de autoconhecimento. Eu consigo vibrar segurança emocional? Eu honro a saúde da minha sexualidade? Eu mantenho abertura às trocas afetivas profundas e duradouras? O que me dá prazer de viver? Quais aspectos íntimos precisam ser fecundados? Eu sou dócil às energias que favorecem a minha evolução pessoal? Eu tenho receptividade às sincronicidades que eu estou dando conta de perceber? Às coincidências, aos sinais que a vida tem me dado? Eu estou dócil a esses sinais? São algumas perguntas vinculadas à segunda dimensão da consciência. Vamos para o terceiro. A terceira dimensão da consciência é simbolizada pelo amarelo do espectro visível da luz, ainda em onda alongada, ainda em frequência baixa, vinculada aqui à região do pâncreas, está relacionada à energia operacional do mental racional cartesiano. Então é uma energia que está muito ligada ao poder pessoal, à autoestima, à postura, à decisão, à capacidade de operacionalizar e gerar resultados na vida material, a força da disciplina, da perseverança, o poder de organização está muito vinculado à terceira dimensão da consciência. Vamos para as perguntas básicas. É óbvio, gente, que são perguntas apenas de lampejo consciencial. A partir do momento que vocês começam a estudar cada dimensão, vocês são capazes de criar perguntas pessoais sobre cada uma dessas dimensões. Como eu uso o meu mental racional cartesiano? Eu dou conta de colocar minha racionalidade a serviço das minhas vias intuitivas? Ou eu busco uma absolutização da maneira que eu raciocino cartesianamente, absolutizando o meu ponto de vista e não me flexibilizando em relação a outros? Eu consigo manter as minhas posturas de assertividade? Ou eu não tenho força de personalidade para manter o que eu me proponho? Eu me deixo ludibriar pelo mundo das aparências, pelos bens materiais? Qual é o grau da minha fragilidade em relação às aparências? Qual é o grau da minha fragilidade em relação a poder, status, dinheiro? Tudo que quando você morrer vai ficar. Qual é o grau da sua fragilidade em relação a essas realidades? Eu estudo as características da minha personalidade? Eu sei quais são minhas possibilidades de personalidade, quais são os limites da minha personalidade, em que eu sou obrigada a me abrir a auxílios externos? Eu tenho uma rotina organizada? Eu tenho as minhas finanças organizadas? Eu tenho o meu armário organizado? Eu tenho a minha geladeira organizada? A organização está muito vinculada à terceira dimensão da consciência. Eu tenho concentração, disciplina e perseverança naquilo que eu já reconheci que é importante para mim? Ou eu me deixo desconcentrar, desistir, procrastinar exatamente naquilo que eu reconheci que é importante para mim? Eu vibro a autoestima? Eu sei o valor da minha própria energia? Eu vibro no autocuidado? Eu me respeito? Eu vibro no autorrespeito? Eu sei quais são os meus limites ou eu me deixo violentar pelas circunstâncias externas? São perguntas vinculadas à dimensão do amarelo, terceira dimensão. Quarta dimensão da consciência, simbolizada pelo verde do espectro visível da luz, onda mais encurtada, frequência mais alta. E aí nós já temos uma linguagem eletromagnética mais difícil de ser compreendida pela maioria de nós.
O planeta Terra possui em torno de 85% de sua população vibrando predominantemente em 175 Hz, dentro do eletromagnetismo. O que isso significa? Significa que nós estamos na fase do ego, na fase do cultivo ao próprio umbigo. E 15% da humanidade já dá conta de vibrar predominantemente acima de 200 Hz. O que significa isso? Consciências que estão predispostas à transcendência do egoísmo, pelo cultivo da expansão da consciência, que nos abre as portas do sentimentalismo, do mentalismo e do espiritualismo. 15% da humanidade, contrabalanceando 85% da humanidade. E se nós aqui nos encontramos, provavelmente isso está nos trazendo informação de quem somos e da nossa responsabilidade vibracional em relação ao bem comum. Mesmo que no nível de periferia da consciência eu não me sinta tão envolvido. Se você vibra, você já está colaborando. Vamos lá. Perguntas vinculadas à quarta dimensão da consciência. Peraí, vamos voltar. A quarta dimensão da consciência, ela está vinculada à força da compaixão, à capacidade de perdoar, de relevar. É uma energia que favorece a cura das mágoas, dos ressentimentos, que favorece o amadurecimento emocional para a cura dos melindres. A quarta dimensão está vinculada ao amor incondicional, à fraternidade, à caridade, à capacidade de sermos canais do bem, onde quer que a vida nos conduza. Então vamos para as perguntas básicas. Eu me coloco como um canal do bem, onde quer que a vida me leve? Eu encontro a energia da esperança em mim? Ou eu sou derrotista, pessimista, tendo pensamentos fracassantes? Eu invisto na minha saúde, na minha integração e na minha cura? Onde estão vibrando as minhas carências? Eu dou conta de refletir sobre isso e reconhecê-las e procurar investir num autoconhecimento para que eu consiga curá-las? Qual a qualidade predominante das minhas relações? Eu reconheço os benefícios de ser compassivo? Eu sou capaz de perdoar? A energia da quarta dimensão é a energia do amor genuíno, a energia do amor incondicional. E eu aprendo pelo autoconhecimento, ao irradiar amor, me nutrir do amor que eu irradio. Isso me alivia, me desestressa, porque eu passo a ficar um pouco mais autônomo e menos dependente de energias externas. E eu passo a ser mais colaborador do que assistido. Eu passo a ser assistente do bem coletivo do que estar entre os números dos necessitados. Então vamos lá. Quinta dimensão da consciência, vinculada à glândula timo, muito somatizada na garganta, muito simbolizada na garganta, somatizada na garganta. Tireoide, desculpa. Eu falei timo? Nem percebi. Muito vinculada à tireoide. Muito vinculada às somatizações na garganta, era isso que eu queria dizer, relacionada à glândula tireoide, simbolizada pelo azul do espectro visível da luz, onda curta, frequência alta, energia de honestidade consigo mesmo. A quinta dimensão da consciência, ela vai estar vinculada à sua capacidade de voltar ao seu centro e em relação com Deus imanente, captar pela sexta dimensão as intuições em relação ao seu processo e você dar conta de ser honesto com o que você já intuiu e bancar a expressão dessa verdade íntima na existência, independente de atender ou não as expectativas alheias a seu respeito. É você dar conta de vibrar na autenticidade, de ser honesto com aquilo que você captou em relação ao seu desenvolvimento pessoal. E isso gera bem coletivo, porque dá ao outro o direito de também ser honesto consigo mesmo.
Perguntas básicas da quinta dimensão da consciência. Eu aceito a minha própria dignidade e o meu merecimento? Eu aprendi a viver na humildade? Eu sei quem eu sou, minhas possibilidades e limites? Eu consigo me contextualizar na humildade, bancar o que eu sou, nem mais nem menos? Porque a maioria das pessoas que estão totalmente mergulhadas em concepções egóicas de realidade, quando observam em si mesmas grandes potenciais, vibram no auto-boicote e aí pensam, quem sou eu para dar conta disso que eu estou achando que eu sou? E às vezes bancar a própria luz é o maior gesto de humildade que você pode ter no aqui e no agora. Eu consigo me expressar com liberdade? Eu consigo ser espontânea? Eu consigo canalizar a expressão de mim mesmo na existência? Eu cultivo a honestidade perante a minha verdade íntima? Ou eu fico disfarçando isso apenas para ser aceito nos meios em que eu frequento? O que está me impedindo de exercer ainda mais os meus potenciais criativos? A quinta dimensão está muito ligada à criatividade. Eu sou fiel ao cumprimento dos meus propósitos? A energia da fidelidade, aquilo que dá conta de perceber a si, está muito ligada à região da quinta dimensão da consciência. E quando eu falo região, é região vibratória, tá? Onda e frequência, onda curta e frequência alta. Tenho condição de viver autonomamente? Ou eu ainda fico num excesso de dependências externas? O que eu preciso ativar em mim para exercer a minha autonomia? Está vinculada também a essa região magnética. Sexta dimensão da consciência, vinculada à glândula hipófise. Simbolizada pelo anil do espectro visível da luz, onda curtíssima, frequência altíssima. É assim, ó, Deus, 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 é uma onda muito curtinha, uma frequência muito alta. Energia da visão interior, da sabedoria e da lucidez, quando está em equilíbrio, né? Desequilibrada gera desordens psiquiátricas seríssimas. Essa energia está vinculada ao poder da empatia, do reconhecimento de quem se é nos jogos de influência e influenciação, da capacidade de dar conta de se interiorizar para se higienizar de dentro para fora no nível energético, para dar conta de se manter na existência como um colaborador do todo. A sexta dimensão da consciência está vinculada à sabedoria profunda, que gera habilidade de trânsito entre todas as outras percepções, sem se ferir. Uma consciência predominantemente anil dá conta de, com seus raios, auxiliar as entranhas do abismo e sair dele sem se alterar, porque sabe ativar recursos internos de automanutenção energética. Vamos para as perguntas da sexta dimensão. Eu consigo vibrar na empatia? Eu sei me colocar no lugar do outro? Eu consigo me deslocar pelo menos uma vez daquilo que eu absolutizei no meu nível do amarelo para me deslocar e entender o ponto de vista do outro e a partir disso gerar diálogos mais profundos? Eu consigo cultivar um entendimento holístico da realidade? E quando a gente fala holístico, nós não estamos falando de esoterismo para algumas pessoas que são de sistemas de crenças, por exemplo, evangélicos, que eu sei que aqui tem alguns. Quando nós estamos falando de holismo, nós não estamos falando de esoterismo no senso comum. O holos no grego significa todo, inteiro, completo. Então nós estamos falando de uma percepção que considere o maior número de pontos de vistas, tá? Então, eu cultivo o entendimento holístico da realidade? Eu sou capaz de escutar a minha intuição? Ou eu a abafo o tempo inteiro com os mecanismos do mental racional cartesiano da terceira dimensão? Eu exerço meditação? Eu tenho a oração como um recurso de soerguimento de mim mesma? Eu tenho os recursos de respiração consciente que podem me gerar alterações vibratórias? Eu sei quem eu sou? Não. Invisto no refinamento da minha percepção? Eu busco investir no meu desenvolvimento das capacidades intuitivas? Eu sei quem eu sou nos jogos de fluxo e refluxo energético? E eu sou capaz de me desmisturar de toda e qualquer energia que não me traduza? Eu sou capaz? As respostas vão nos auxiliar a definir se nós estamos irradiando em nossas mais altas potencialidades ou não. Se nós não estamos irradiando em nossas mais altas potencialidades,
o autoconhecimento será a ferramenta principal para conseguirmos as respostas que nos trarão as experiências necessárias, que nos darão autoridade moral para nos transformarmos. E por fim, sétima dimensão da consciência. Simbolizada pelo violeta do espectro visível da luz, vibra na onda mais curta e na frequência mais alta dentro desse espectro consciencial e vibra a energia da liberdade, a energia do amor, da união com o todo. A sétima dimensão da consciência é a dimensão onde o sujeito, ao se sentir plenamente amado, ele é capaz de ser responsável. Ele é capaz de assumir as consequências das suas escolhas. Ele tem a liberdade de ir e vir e de, quando decidir tomar alguma direção específica, ele é capaz de responder às suas escolhas, colhendo as consequências e se mantendo fiel à perspectiva de que o bem-estar pessoal está atrelado ao bem comum. Vamos ver as perguntas vinculadas à sétima dimensão da consciência. Eu assumo as responsabilidades de me transformar? Eu tenho colaborado para o bem do todo, para o bem comum? Eu sou capaz de nomear as minhas energias? Eu consigo dar nome aos fenômenos que eu observo acontecerem em mim? Eu mantenho um ritmo existencial amoroso? Ou eu opto por viver em sistemas de crenças limitantes, estressantes? O que é central para mim? O que verdadeiramente faz sentido para mim? Quando é que eu observo que eu tenho um grande poder de influência e, ao influenciar, de auxiliar as pessoas ao meu entorno? Em quais aspectos da minha existência eu consigo exercer influência e ajudar a transformação coletiva? Eu reconheço o que realmente me realiza intimamente? E eu tenho investido o meu tempo, a minha rotina está coerente com aquilo que eu sei que me realiza intimamente? Essas são algumas perguntas vinculadas à sétima dimensão da consciência. E quando a gente analisa tudo isso, pensando em palavras-chave como vitalidade, sexualidade, poder pessoal, amor, autoamor e cura das carências, honestidade consigo mesmo, criatividade, autenticidade, intuição, empatia, sabedoria, lucidez, unidade com o Pai, liberdade, irradiação máxima, quando eu consigo ter essas ferramentas para descobrir a mim mesmo, eu consigo ter esperanças de, ao voltar para a experiência de unidade com o Pai, entrando no quarto, fechando a porta, orando ao Pai que vem em secreto, deixar que o Pai que vem em secreto traga recompensas, transformações energéticas e amorosas na espiritualidade, que ressignificam amorosamente a maneira de perceber a realidade, gerando novos condicionamentos emocionais, descendo com códigos divinos para a nossa estrutura física, vitalizando-nos em todos os níveis. E assim nós terminamos o nosso estudo reconhecendo que quando nos percebemos, quando nós conhecemos a realidade que somos seres multidimensionais, quando nós meditamos na realidade que somos seres multidimensionais, quando nós nos sentimos seres multidimensionais e quando nós dermos conta de viver a nossa multidimensionalidade, nós conseguiremos alcançar a tríade evolucional da consciência: centralidade, espiritualidade, corporalidade. E assim, nós finalizamos o nosso estudo, convidando a todos a um momento de centramento. Você pode pôr a música? Na esperança de ter trazido alguma informação útil para o processo individual de cada um, nós vamos na expansão e contração pulmonar,
gerar vibrações de vitalização, de prazer de existir, de ativação da autoestima, de cura pela nutrição do amor que irradiamos, das habilidades de sermos honestos com a nossa verdade íntima, no desenvolvimento das nossas vias intuitivas, passando ao voltar para o centro, experimentar Deus imanente, Deus Pai. E nesse clima, nós vamos encher os pulmões e vamos subir a nossa multidimensionalidade até o centro, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E com os pulmões contraídos nós sentimos Deus. Pai nosso que estais nos céus. Irradia santificando, violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Santificado seja o vosso nome. Vamos recolher vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Venha a nós o vosso reino, Senhor, e seja feita a tua santa vontade. Pega essa energia e irradia com toda a força, vitalizando o seu vermelho, assim na terra. E volta dinamizando os seus céus conscienciais, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, como nos céus. E agora em unidade com o Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Irradie nutrição e vai nutrindo violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Recolha o medo, culpa, orgulho e egoísmo. Leva tudo ao centro. Entrega tudo ao Pai. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas. E irradia com toda a força, deixando a força divina favorecer-nos o perdão, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E vamos voltar, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Experimenta-se na centralidade máxima de si mesmo. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, esquecendo da própria multidimensionalidade. Irradia. E fica com o pulmão cheio, magnetizando violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. E livrai-nos de todo o mal. Todo o céu se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas de atos belos e nobres podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais, então vou por dentro me preparar para sem rebeldia aceitar e invencível expandir o amor em fraternidade. Porque eu desejo apenas amar e todo o mar de afetos cativar. Uma luz vem para resplandecer dentro do ser, para o Pai glorificar. Vamos permitir que essa energia seja direcionada aos desvitalizados, aos que estão sem estrutura, aos doentes. Vamos deixar essa energia curar os viciados, os dependentes, aqueles que estão presos em seus próprios desregramentos. Vamos colaborar com essa energia em favor dos capachos, dos escravizados, os que estão perdidos na baixa autoestima. Vamos direcionar esse fulgor divino aos deprimidos, aos que estão encharcados de ressentimento. Vamos deixar o tratamento acontecer. Vamos gerar energias
de consolo, de alívio para os angustiados. Vamos vibrar nessa atmosfera de assistência em favor aos desonestos, aos mentirosos, aos caluniadores. Vamos deixar essa energia chegar amorosamente aos intelectualistas que não abrem brechas para a compaixão. Vamos deixar a energia ir ao encontro dos perdidos, dos desorientados, dos confusos, dos que estão sem a sabedoria divina como norteadora. Vamos deixar essa energia curar todos os pacientes psiquiátricos. Vamos vibrar por eles. E vamos irradiar em favor dos materialistas que não conseguem enxergar realidades mais finas. Vamos orar em favor dos sectaristas, dos divisores, dos fragmentadores. E vamos orar por nós mesmos nessa vibração, reconhecendo a faceta de cada uma dessas energias em nós mesmos, que nos faz ser humanos, que nos convoca urgentemente à transformação íntima. E assim é.